Senhor presidente, secretária, prezados presentes, inicialmente eu quero manifestar minha satisfação em ver o auditório lotado aqui com o presidente do Congresso e principalmente a satisfação de rever tantos amigos aqui. Eu cumprimento também a todos os palestrantes que me antecederam, desde amanhã, que houve palestras excelentes, como a de ontem, também de quinta-feira à noite. Bem, nós vamos falar sobre o porquê a história da medicina, por que conhecer a história da medicina às portas da telemedicina. Na verdade, a telemedicina é uma pauta do momento. Parece realmente algo reversível e é uma condição que parece muito interessante assim à sociedade. E vem uma pergunta: isso é uma novidade realmente? Na verdade, se nós formos pensar em telemedicina, se nós observarmos a história, quando começou a telemedicina, deve ter começado com a internet agora, a partir da década de 70. Talvez com o computador, porque o computador ele veio lá atrás, em 1834, quando o inglês Charles Babbage ele fez o primeiro computador mecânico, e depois o eletrônico, que veio em 1941. Não, mas talvez, se nós pensarmos bem, o que é tele? Tele vem do grego, significa distância ou à distância. Muito bem, então nós temos o telégrafo, foi inventado em 1838 por Samuel Morse, e grafia à distância, é o nome telégrafo. Telefone, inventado em 1873 pelo Graham Bell, significa som à distância. Televisão, visão à distância, e por aí vai. Então, se nós pensarmos mais a fundo em toda a história da medicina, aquele médico romano que falou para um soldado, para o indivíduo que estava ferido do outro lado naquela guerra, naquele combate, falou: você toma essa conduta em relação à hemorragia dele. Ou aquela lenda que existe sobre aquele médico da Idade Média, que ao invés de ele usar aquela máscara que todos nós conhecemos, ele se postou do outro lado de um rio e ele dava suas orientações aos pacientes através de um informante que atravessava o rio, e ele, para não se contaminar, ficou do outro lado. Então, na verdade, todos eles praticaram telemedicina. E se nós pensarmos no telégrafo, quando ele foi aprimorado, etc., na Guerra Civil Americana foi usado. O médico foi usado na Primeira Guerra Mundial. Quando veio o telefone começou a inspirar o imaginário das pessoas. Se nós observarmos essa revista aqui de 1924, está mostrando o indivíduo aqui, o garoto mostrando aqui para o rádio, e o rádio com uma imagem. Olha como o imaginário popular vai longe, igual a essa de 1925. O rádio, ele tinha quase acabado de nascer, e aí o pessoal já estava imaginando o indivíduo poder, então, ter uma imagem, poder falar com o seu médico através daquilo. E aí, hoje nós temos o WhatsApp, que faz exatamente isso que naquela época estava apenas na esfera do imaginário das pessoas. Mas o fato é que, quando aquela mãe aflita, na noite, de madrugada, ela vende o seu filho com febre, o seu filho tossindo, ela ligou ao médico, e o médico atendeu, e ela perguntou o que poderia fazer em relação ao seu filho, e ele respondeu, ele praticou telemedicina. Isso há muito tempo. Aliás, desde que o telefone existe, desde o começo que o telefone se aprimorou, então desde 1873, quando mais pessoas tiveram o telefone no começo do século XX, isso aconteceu. E isso é telemedicina. Então, na verdade, a telemedicina não é algo novo. A telemedicina é algo que sempre foi praticado de uma forma adequada, porque o médico atender alguém que lhe ligava à noite, de madrugada, é extremamente importante, porque deu segurança para essas pessoas e conseguiu até passar a sua conduta. Agora, o fato é que medicina é ciência e é arte. E a medicina, ela é ciência no conteúdo que nós estudamos, mas ela é arte na aplicação desse conteúdo. Este é o aspecto. Esse quadro, que a maioria conhece, ou todos, esse quadro é muito emblemático e muito interessante. Esse quadro, nós temos aqui um médico olhando aqui uma criança, e ele é o The Doctor, de 1891. Esse quadro aqui está na Galeria Tate de Londres, e ele foi encomendado pela Rainha Vitória. A Rainha Vitória pediu ao pintor Samuel Luke Fields para pintar um quadro
que conseguisse retratar de uma forma extremamente simbolista e perfeita a imagem de um médico. E o que o Samuel Luke Fields fez? Ele pintou, se nós clarearmos um pouco o quadro, ele pintou um médico que cuidou do seu filho na noite de Natal de 1877, e o médico fez tudo o que podia naquela época, sem antibiótico, e a criança morreu. Ele não salvou a criança. Mas quando a rainha pediu a Luke Fields, você, por favor, eu gostaria que você pintasse um médico que retratasse o que é a medicina. Ele pintou um médico na cena dramática do filho morto, mas ele entendeu que esse médico praticou medicina em sua essência. Esse é o aspecto. Ele não salvou o filho, mas o médico foi médico, ficou à noite de Natal fazendo tudo o que ele podia naquela época. Nós hoje também não podemos fazer tudo. Ah, mas vão dizer, não, mas o paciente do século XXI é diferente, não é mais assim, não, é diferente. O paciente do século XXI é informado, é contextualizado, ele estudou o seu próprio caso, ele sabe os tratamentos que existem, ele discute sobre o seu problema com o médico. É diferente isso. Não é mais como antigamente dessa forma aqui. Não é assim, que as pessoas ficavam atrás do médico, olhando, e aflitas, esperando aquela figura do médico tratar o paciente. Viam o médico desta forma, como um santo, como um Deus que chegasse. Hoje não é mais assim. Hoje, no século XXI, não acontece isso. Hoje o paciente é diferente, é completamente diferente. Mas a arte é atemporal. E o fato é que nós podemos definir a arte, existe uma infinidade de definições de arte. Nós podemos definir como é o produto da criação humana capaz de provocar alguma forma de emoção. Curiosidade, deleite, etc. e tal. E emoção é a chave. Por quê? Quando nós observamos algo como isto, ou como isto, esses indivíduos, eles produzem ou produziram emoção. E eles são valorizados por isso. Ninguém vai se preocupar qual é a marca da chuteira, qual foi a tecnologia que fez a bola. Não, isso não vem ao caso. O fato é que ele vai ter a arte e vai emocionar as pessoas. Por isso que ganham tão bem, né? E o que acontece? O médico, ao exercer o seu ofício, ele deve, de certo modo, produzir emoção. Alguma forma de emoção. Para que ele consiga realmente impressionar, entre aspas, o... E isso vai influenciar favoravelmente na cura. O que acontece? Nós temos outro ponto a observar, que é a essência do ser humano, que também não mudou. Se nós olharmos hoje, nós estamos no século XXI, é a era disso, a era daquilo. Sim, mas as pessoas continuam fazendo isso. As pessoas continuam da mesma forma como faziam na Idade Média, como faziam no começo dos tempos. Tem a mesma fé. As pessoas agem assim, independendo do tipo de fé, seja aqui ou seja aqui. Então, o que acontece? Se nós observarmos essa paciente aqui, uma paciente minha do século XXI, operei o ano passado, ela me falou, eu preciso ir para a sala de cirurgia, mas é muito importante eu ir com ele. Ele quem? Não, ele está aqui na minha mão. Ué, então vá. O que era esse ele? É um pinóquio de madeira. Ela comprou na Itália, e para ela era muito importante. Eu só tirei depois que ela foi anestesiada. Para essa outra aqui, por exemplo, era importante não tirar a fita do Senhor do Bonfim, ela nem se preocupou com o que era esse aparelho aqui para evitar trombose. Não. Isso o mais importante era manter a fita. E esta aqui, por exemplo, me mandou, nós estamos aqui no século XXI, isso aqui foi em 2013. Ela mandou esse aqui, eu estou indo mais, vou fazer a minha cirurgia amanhã, etc. E em determinado momento, ela diz o seguinte, e o senhor sabe o que isso senhor significa para mim? Uma espécie de anjo com o poder de realizar uma prece. E nós estamos no século XXI. E o paciente sente dessa forma e pensa dessa maneira. Mas mais interessante ainda é essa paciente que me deu essa poesia. Isso aqui foi em 2015. Então ela disse o seguinte, talvez o primeiro momento do paciente, do médico, seja o definidor de todo o processo. Quando se estabelece a empatia, a confiança se avoluma. Assim ocorreu comigo. Por isso expresso em forma de poema as 4 etapas pelas quais passei, momentos de indefinição, encontro com o médico, confiança em Deus e a expectativa de realização final. E aqui está a poesia, e aqui ela coloca
ela fala, paciente e médico é mal, Senhor, entre a esperança, sonhos e emoção. Então, este aspecto é extremamente importante. Na verdade, a telemedicina é algo irreversível, mas sim, é algo reversível, sim, mas ela existe desde o começo dos tempos, não é uma coisa nova. Existe, entretanto, uma diferença entre a telemedicina praticada pelo médico desde eras imemoriais, o médico que atendeu o telefone, o médico que andou pelo telégrafo, o médico que conversou com o paciente pelo WhatsApp, o médico que conversou pelo paciente pelo e-mail. A grande diferença entre a telemedicina praticada pelo médico e a telemedicina praticada por grandes corporações com interesses econômicos é que a telemedicina, que foi praticada sempre pelo médico, ela vinha antecedida pela emoção, já produzida pela relação com o paciente, já produzida com um paciente que confia no médico, e não com um paciente que vai tocar e o médico é algo que é uma figura que ele não conhece. Então, o grande aspecto é este. Na verdade, isto aqui o médico sempre fez, ou deveria ter feito. Não há nada errado nisso. Entretanto, uma telemedicina onde o paciente não tenha aquela condição que a paciente colocou na poesia, aquela condição em que a moça colocou no seu e-mail em 2013, é diferente. E essa é a questão que nós devemos observar. Então, o médico praticar a telemedicina é algo fenomenal, é algo que ele sempre praticou. Mas o importante é que essa relação não se quebre. Esta condição, ela não pode apagar, ela não pode exacerbar a tecnologia em detrimento da arte da medicina, que é o lado da relação humana. Esse é o ponto que eu gostaria de fazer essa conexão entre a história e a telemedicina de hoje, que não é uma novidade e é algo realmente irreversível. Em última análise, o ser humano, em sua essência, ele só quer do médico a essência da medicina. Ele não quer o celular do médico, ele quer no médico, aquele médico que aparece no celular ou no WhatsApp, mas que ele confia, que ele tem antecedendo isso a confiança. Muito obrigado. Obrigado, doutor Líbio. Bom, o nosso último conferencista, doutor Paulo Tubino, de Brasília, ele não se encontra, né? Ele justificou a ausência, um problema de saúde. Então, nós temos, assim, alguns minutos a mais, e eu convido a Maria Inês, o Luiz Ayrton e o Líbio para sentarem aqui e responder um debate com a plateia aqui. Sentar do lado de uma moça bonita, que fica mais alegre. Bom, está aberto, eu só gostaria, então, assim, de fazer uma consideração. O Líbio falou que a telemedicina do médico não é igual à telemedicina das corporações. Esse é o maior desafio que nós temos. É o seguinte, é que talvez as pessoas se acostumem, entre aspas, à telemedicina das corporações. Isso é complicado, né? Hoje eu estava vindo para cá, meu hotel nos Jardins, um motorista de aplicativo, ele me disse, o senhor pode dar uma olhada nos exames para mim? Eu disse que estava vindo aqui, mas a sua doutora não falou? Ela chegou 1h30 atrasada e me entregou isso aqui, eu não sei o que eu faço, vou ter que esperar mais um mês agora para falar com ela. Mas ele estava assim, se acostumou com a ideia, né? Em relação também ao câncer de mama, foi muito falado assim nas nossas leis, dando prazo. A gente sabe o que é isso na realidade, né? O mundo real é diferente do mundo das leis. E as pessoas que têm assim mais facilidades, mais posses, eu vou dar um exemplo assim
de casa, né? Entre a suspeita do diagnóstico e a cirurgia da minha senhora, 9 dias. Por quê? Tinha tudo à disposição, plano de saúde, conhecia os médicos, etc. Mas, infelizmente, não é a realidade que nós temos aqui no nosso Brasil. Tá? Bom, alguém quer dar uma palavra? Está à disposição de vocês aqui a... Se alguém quiser da mesa também fazer a palavra. Ninguém quer? Se a plateia não pergunta, eu vou perguntar para a plateia. E eu não quero resposta, mas eu quero fazer uma pergunta à plateia. Um dos maiores desafios que nós temos dentro das ONGs que se mobilizam pela luta pelo câncer de mama é encontrar um médico voluntário. É encontrar um médico que participe ativamente com um compromisso social. Quem de vocês, como médico aqui nessa plateia, percebe da importância do papel do médico em colaborar com as ONGs, com as instituições que realmente precisam desse papel? Não tem resposta. É só uma pergunta provocativa mesmo. Tem resposta, sim. Tem resposta? Tem resposta, sim, doutor Francisco. Tem resposta. Pois Doutor não? Francisco é voluntário. Não cobra um tostão da nossa instituição. Tem Sim. resposta, sim. Não, mas você não entendeu então o que eu quero dizer. Porque eu também sou médico, conheço outros médicos também que são. Mas parece que isso não é um perfil encontrado dentro da medicina. Os médicos, de via de regra, estão tão ocupados com sua rotina de trabalho, que é enorme, que às vezes não destinam parte da sua vida para alguma ação de empreendedorismo social. Então, se a gente for citar nome, a gente encontra vários nomes, sim, mas ele não representa nada do universo de 400 mil médicos que nós temos. É isso que eu quis dizer. Isso me faz lembrar, na verdade, dentro do que foi falado, me faz lembrar uma história das seleções, não história, um relato, em que um oficial americano, uma vez estando num daqueles locais lá que a Madre Teresa de Calcutá ela atuava, então ele estava ali, etc., e ele via a Madre Teresa de Calcutá, estava no meio daquela sujeira, uma coisa terrível, um cheiro nauseabundo, né? Então ele virou para o outro oficial e olhou assim e falou: olha, eu por dinheiro nenhum do mundo eu faria isso. Mas a Madre escutou. Então ela virou para ele e falou assim: mas comandante, eu também não faria por dinheiro. Por dinheiro eu também não faria. Nenhuma pergunta? Caso o presidente deve. Acho que faltou, Marinês, dizer da desigualdade que nós temos na prevenção do câncer de mama. Nós conseguimos no Sudeste e Sul uma abrangência quase de 70% na prevenção. E no Nordeste e Norte, acho que não chega em 38% da prevenção. O que precisa, na verdade, é avançar nessas desigualdades que tem sociais, tentando uma melhoria na detecção precoce do câncer de mama, para a gente diminuir. Nós sabemos que nós temos diminuído muito a mortalidade do câncer de mama. E para diminuir mais, nós precisamos detectá-lo em estadio 1 ou in situ, na verdade. Então, essa desigualdade ela tem que ser avançada e melhorando muito mais para essa assistência toda. Quero agradecer pela pergunta, muito obrigada pela oportunidade. Eu digo que essa desigualdade é uma questão de sistema público, não é? Mas eu deixaria isso de lado e passaria a confirmar o que o nosso doutor Jorge falou, né, nessa questão de que existe a possibilidade muito de ajudar, mas também quero confirmar o que ele falou, porque eu também passei pelo câncer. Eu não tenho seio, eu tirei os 2. E tomo há 2 anos... O quê? Vocês sabem? Tamoxifeno. Eu tomo há 2 anos.
certo? Então, eu estou falando, não estou falando, a questão da desigualdade é questão de educação. É questão de problema de governo, é questão de organização e administração e gestão governamental? É claro que é, mas a educação também é. Eu também tive câncer, tive um resultado, um diagnóstico, dia 4 de maio, numa quarta-feira, e na outra quarta-feira eu estava sendo operada. Eu tenho um bom plano. 30 dias é muito, gente. 30 dias é muito. Em uma biópsia que leva 15 dias, tem câncer que já triplicou. Imagina em 30 dias, em 60, em 90. Então, essa questão de falar que nós precisamos realmente buscar uma condição para que as mulheres, ou os homens, ou qualquer pessoa, não passe mais por esse momento de tanta dor. E não é uma questão de pena, não. Também quero dizer ao nosso amado colega que não é uma questão de pena. A pena é um sentimento muito infeliz. É compaixão mesmo. É compaixão pelas pessoas não terem acesso à cultura, não é? Houve uma tese na UFSC, em Santa Catarina, de mestrado, que foi comprovado que o maior número de portadoras de câncer de mama não tinha escolaridade praticamente nenhuma. Não tinham acesso à cultura. Não é? Mas, hoje, você vê que em todos os lugares, em todos os momentos, em todos os contextos econômicos e sociais, está isso, o câncer explodindo em qualquer... Está aqui o doutor Jorge dizendo que a sua esposa teve câncer. Não é? Então, a ONG é importante, as ONGs são importantes, sim. A medicina é importante, eu fiz todos os tratamentos, todos. Eu fiz quimioterapia, eu fiz rádio, tudo. Tá? Então, é importante, mas nós precisamos educar as pessoas para um futuro melhor. Nós precisamos educar os nossos filhos. O que os nossos filhos estão fazendo na vida? Eles estão buscando um movimento educacional para isso? Para ser cidadãos mais cultos na questão de sensibilizar-se consigo mesmo e tornar esse amor incondicional importante, intrínseco na sua vida? Em se respeitar? Ou tem gente se arrastando na vitimização, na súplica por um olhar, na súplica por um afeto? Então, está tudo errado, eu acho. Eu acho que está tudo errado. Tudo está funcionando, a medicina está funcionando, a ciência está funcionando. A doutora Fabiana é PhD, não é? Ela que fez aquela pesquisa que eu falei, 93%, está dentro da universidade, não é? Com o fitoterápico. E todo mundo aqui trabalha um trabalho voluntário. Nós não somos ONG, nós somos um instituto de pesquisa, nós trabalhamos só com comportamento mental humano. Só com comportamento, nós não trabalhamos com medicamento, não perguntamos a religião e não perguntamos quanto ganha. Seja de que classe social for, se nos procurar, nós vamos atender gratuitamente, com todo o trabalho. É uma equipe multidisciplinar, uma equipe de área da saúde fantástica, maravilhosa, educadores, jornalistas, enfim, administradores, todas as pessoas que se envolvem com esta compaixão, não é? E veja que eu passei pelo câncer, 49 anos me dedicando à mudança de comportamento mental humano, e eu passei por um câncer. E eu não passei pelo câncer sofrendo tanto. Eu nunca tive problema de imune nenhum, em nenhum momento. Eu sempre me senti muito bem. Líbio, o que eu vejo é o seguinte: hoje se utiliza muito o texto, a frase de telemedicina como se fosse um modo diferente do médico abordar o seu paciente.
e, na verdade, é um meio de comunicação entre ele e o paciente. Como mesmo você falou, existe o telefone, houve o telégrafo, houve os mensageiros, houve vários modos de estarem à distância isso. E hoje, a imprensa, mesmo aqui, mesmo dentro do corpo médico, a gente fala em telemedicina como uma coisa abominável, como se isso afastasse o médico do seu paciente. Na verdade, eu entendo que isso seja um meio de comunicação atual, diferente, modernizado, desse relacionamento. E vejo que os colegas confundem muito que esse contato se torne desumano pelo modo de estar à distância. Eu tenho um colega, professor de universidade americana, em que ele, um dia, conversando com ele falou que ele foi muito melhor atendido, o filho dele, num atendimento de um problema que a criança estava tendo, à distância, do que o próprio médico que atendeu na cidade, o pediatra que atendeu ele na cidade dele. Então, foi uma coisa assim que me chamou a atenção, e eu vejo que se utiliza muito isso hoje, como telemedicina, um modo de que aquilo seja o afastamento do médico do paciente. E eu acredito que isso deva ser entendido como a gente vai ter que se educar a ter esse relacionamento com o paciente, às vezes, à distância, possibilitando até um atendimento que antigamente não era feito, até por inacessibilidade ao próprio médico. Então, eu acho que há essa confusão, e eu gostaria da sua opinião sobre essa relação, que a relação médico-paciente ela pode ser feita à distância com a mesma intensidade que, às vezes, pessoalmente. Eu gostaria de saber o que você opina sobre isso. Não, de fato, não há dúvida, ainda porque um paciente, às vezes, de fora, ele consulta pela internet, ele consulta, fala com o médico, ele fala pelo WhatsApp. O aspecto que existe aí é o seguinte, é que a telemedicina praticada pelo médico dessa maneira, é o que eu falei, ele sempre praticou, e não há nenhum inconveniente. É diferente de uma corporação colocar um médico para atender vários pacientes, como saiu ontem, eu ia colocar o slide aqui, depois eu não coloquei, como saiu ontem uma reunião de planos de saúde, etc., querendo diminuir a forma do que eles oferecem no atendimento. Por quê? Porque não oferecem parte menor, porque o paciente pode fazer um plano mais popular, entre aspas, né? Então, o aspecto aí é essa falha da relação, quando o paciente ele vai se consultar com alguém que ele nem sabe quem é, ele não viu pela frente. O americano, você me desculpe, mas ele não serve como exemplo, como o inglês também não, porque nós somos muito mais humanos, nós latinos. Isso os pacientes que são de lá falam isso. Tem gente que prefere vir para cá porque... Então, se ela achou melhor o atendimento do que o atendimento, é porque há uma falta de humanidade no médico, né? Isso não pode um colega que não Mas isso já existe no Brasil, me desculpe, tem pacientes que vão em postos de saúde, e a gente sabe o que acontece, em que o paciente não é examinado. Se você hoje perguntar quantas vezes, e a gente vê isso, é uma coisa constante, colegas que não examinam, só falam, já estão escrevendo no receituário e vão embora para casa. Então, isso é uma realidade, a gente não pode fugir disso. E a segunda, esse relacionamento, por nós sermos latinos, e quando nós transformamos isso através do telefone, nós transmitimos isso através de qualquer mecanismo do WhatsApp, essa é uma relação humana que nós temos natural. O que eu acho que do mesmo houve a massificação que está existindo através da telemedicina desses grandes grupos, existiu também nas consultas que eram feitas de 5 minutos com seus clientes. Então, isso não é de hoje. Isso já existe há muito tempo. A massificação, ao não contato com o médico, o paciente já não pertence ao médico, ele pertence ao sistema, ao grupo. Ele não é mais o paciente do médico. Você não é dono do teu paciente. Quem pertence é a própria instituição que vem do plano. Então, isso, na verdade, é uma coisa que não é uma novidade.
do jeito que existia as consultas, do jeito que existia o modo de tratar o paciente, está existindo na telemedicina. Agora, cabe a nós o discernimento de saber se colocar. E esse que é o grande problema. Os médicos colocarem e não aceitarem essa postura. Acho que esse é o ponto fundamental da coisa. Não, sem dúvida. Concordo com esse aspecto. Apenas o que eu quis assim enfatizar por baixo do que eu estava falando é que o médico não seja escravizado por um sistema desse tipo. Esse é o aspecto. Só complementando, quando eu falei isso, realmente nós temos realmente uma demanda, um acesso menor, porque, na verdade, câncer é acesso, diagnóstico e tratamento. Então, no Nordeste, não é que não se tenha cultura, até tem, e as campanhas estão aí, de 2006 para cá, aumentaram muito, e as mulheres procuram mesmo muito mais que os homens, por isso que não tem passeata de Novembro Azul. Mas o que se tem, a demanda, o acesso é muito difícil, na verdade. Então, esse é o grande problema. E nós sabemos que o Brasil avançou muito, nós somos o segundo em tratamento de câncer de mama hoje, são dados do INCA, na verdade. E a mortalidade diminuiu bastante porque o diagnóstico é precoce. E o que precisa é aumentar mais isso. Obrigado. Com certeza, essa importância do diagnóstico rápido é muito importante, mas também não é possível fazer um diagnóstico rápido sem resposta de tratamento rápido, né? Penúltima intervenção. 1 minuto, por favor. Minha pergunta é do Dr. Líbio. Eu queria saber a respeito da telemedicina no ensino das faculdades de medicina, como que isso pode impactar algumas faculdades querendo colocar ensino à distância para os alunos e o que isso pode impactar tanto nos alunos quanto na formação deles, né? Bom, a telemedicina usada no ensino também não é uma novidade, né? A teleconferência já é feita, né? E na nossa faculdade mesmo, por exemplo, você sabe, tem professores que usaram isso e até magistralmente em alguns momentos, né? E já faz muito tempo isso. Não vejo problema, depende do assunto a ser abordado. Conforme o assunto a ser abordado, pode se aplicar, conforme o assunto a ser abordado, não se aplica. Agora, é claro, numa aula, um determinado momento, não que isso seja 60%, 40%, 30% de um curso, né? Mas uma aula com telemedicina, uma palestra com telemedicina, isso já é usado há bastante tempo. Não vejo assim inconveniente, só depende da aplicação e qual seja o assunto, tudo, né? Sim. Boa tarde. Queria parabenizar e perguntar rapidamente à doutora Marinês e ao doutor Luiz, que abordaram particularmente a questão da neoplasia de mama, e parabenizar todos que estão envolvidos com essa campanha, acho que estupenda, em relação à prevenção e ao tratamento da neoplasia de mama. Nessa linha, eu queria perguntar para vocês, além de tudo isso que tem sido feito, o que nós podemos fazer para incrementar mais a priorização do tratamento realmente em relação à neoplasia de mama, que é extremamente prevalente, e outras, né? Lamentavelmente, existem leis, inclusive, que definem 2 meses, por exemplo, para que haja um encaminhamento efetivo do tratamento, mas no Brasil essas coisas não ocorrem ainda. O que nós podemos fazer que vocês acham que pode ser feito a mais em relação àquilo que já está sendo feito? E eu queria também, na linha daquilo que o colega perguntou, perguntar para o doutor Líbio. Nós temos observado uma insegurança grande nos estudantes de medicina atualmente. E isso pode ser, inclusive, definido melhor até pela questão do burnout em relação aos profissionais, etc. Aqui estamos falando muito da telemedicina. Será que essa é um dos motivos por essa insegurança, essa dificuldade de relacionamento? Como é que nós podemos contornar dessa utilização da tecnologia sem perder esse elan da medicina, vamos dizer, tradicional, né, mas mais humanizado? Quem for responder, 1 minuto no máximo. Bem, em relação à insegurança, né, de um estudante de medicina,
A insegurança é uma condição que eu acho que sempre existiu, principalmente quando se aproxima da saída do curso, etc. Eu costumo falar para os alunos, é como os pássaros que vão voar do ninho, existe uma insegurança no primeiro voo. Isso é uma coisa natural. Mas, normalmente, eles sabem mais do que eles imaginam que sabem. Todos nós passamos por isso também. Entretanto, eu concordo que hoje existe uma insegurança em relação também ao campo de trabalho. Além da insegurança que ele tem a insegurança em relação ao campo de trabalho. O que eu quis enfatizar aqui é o seguinte: a telemedicina existe, como eu falei, desde épocas imemoriais. E o médico fazer telemedicina é ótimo, não há problema nenhum. O próprio médico fazer. Agora, por exemplo, no nosso código de ética, nós não podíamos dar um parecer pelo WhatsApp. O código de ética proíbe isso. Proibia. E aí o Conselho Federal pegou e autorizou o hospital a fazer as coisas e o médico não podia. Então, o grande problema aí está, como aconteceu com a época da medicina de grupo, em o médico deixar de ser ele o tutor, ele o senhor da sua situação. Porque o médico, pela história, ele é o único profissional que ele tem a atitude. No momento em que ele tem a atitude, no momento que ele vai cuidar do paciente como a mais humana das profissões, porque ela é humana no agente, que é o médico, ela é humana no objeto, que é o paciente, ela é humana nos recursos que o médico está usando, porque o médico pode curar falando, ouvindo, pode curar tocando, ou tratar, ou cuidar, e humana no objetivo. E dentro desse aspecto, o que acontece? Eu concordo plenamente que hoje em dia existe esse problema do médico não chegar no paciente, mas são alguns. Nós estamos falando de ideal, nós estamos falando dos problemas em si. Há pouco tempo mesmo eu levei a minha mãe no médico, minha mãe tem idade, e eu observei, ela chegou no médico, o médico atendeu olhando para a tela do computador, ela estava do lado. A senhora tem o que mesmo? Tá. Então, nós vamos fazer o seguinte, começou quando? Eu vou pedir um exame para a senhora, e aí, a hora que terminar, que estiver pronto, a senhora traz, tá? Ele não se virou, ele podia virar só a cadeira e dar um toque. Não, ele ficou para a tela do computador mexendo. Então, é o que você acabou de dizer, mas isso é errado. Bem, ninguém está falando que isso seja a regra, nós estamos falando do ideal, né? Estamos olhando para o ideal. Então, esse é o aspecto. Quer dizer, um médico que quer permanecer ele senhor da sua profissão, ele deve pensar bem em como agir e como atuar. Ele pode usar os recursos. Agora, ele ser escravizado por uma situação é diferente. Né? Doutor Antônio Carlos, a última colocação. Serei rápido e breve. A doutora Maria Inês me comoveu bastante quando tratou do assunto espiritualidade. Porque eu já senti o que é espiritualidade. Espiritualidade não se define, sente-se. E, como médico, eu tive 3 ou 4 chances de sentir a espiritualidade. É apenas um depoimento que eu estou dando, sem entrar na questão do que a senhora apresentou. Quando eu era doutorando, estava no 6º ano de medicina, eu vim aqui a São Paulo fazer um curso com o professor Edmundo Vasconcelos, no Hospital das Clínicas. Isso em 1959. Para não dizer 1959. Então, quando eu retorno para Salvador, onde eu moro, a minha mãe estava grávida, eu sou o primeiro de 15 irmãos. Eu era doutorando e levei trabalhando na maternidade desde estudante 4 anos. Eu tinha muita experiência em obstetrícia. Ela, quando me viu, ficou tão feliz que entrou em trabalho de parto. Eu não tinha um colega por perto, não tinha uma maternidade, eu não tinha carro na época. Então, eu mesmo resolvi assumir o parto, fiz o parto de minha mãe. Eu acho que não consta na história da medicina. Eu fiz o parto sozinho de minha mãe, fiz tudo. Minha irmã, hoje, é minha filhada. E minha mãe é minha comadre. É interessante. O outro fato, só para ser rápido, foi quando eu estava numa casa de praia de nossa propriedade, lá em Itacimirim, e uma empregada nossa, uma funcionária do lar, ela se afoga. Ninguém viu, apenas alguém por perto ficou chamando desesperadamente,
trouxeram a moça, já praticamente sem vida, já com quase midríase. E eu, dentro da água mesmo, comecei a fazer o boca a boca, colocamos em terra firme, eu fiz o boca a boca, eu sozinho, não tinha ninguém, nenhum colega que me ajudasse. O boca a boca e a respiração artificial, e uma massagem externa, cardíaca externa. Ela sobreviveu depois de 1 hora, eu já não tinha mais coluna. E foi a maior emoção quando ela vomitou em meu rosto, começou a chorar. Um caso semelhante quando inaugurou a sede do Clube Espanhol em Salvador. No primeiro dia da inauguração, a criança se afoga e os bombeiros que estavam por perto não sabiam como proceder. Eu já ia saindo, quando eu vi a aglomeração, voltei e fiz a mesma coisa com essa criança de 6 anos ou 7. Respiração artificial e massagem cardíaca externa. Então, são momentos de muita emoção, que eu senti a Deus dentro de mim. Isso é espiritualidade médica. Obrigado. Eu tenho a impressão que é a emoção que o Dr. Líbio fala. Bom, com esse comovente depoimento do Dr. Brito, nós damos encerrado a sessão de hoje. Obrigado a todos. Okay.